Irmãos, o tema dessa mensagem essa noite, como os irmãos sabem, nós finalizamos aqueles temas sobre as portas da reconstrução. E hoje, o tema que o Espírito Santo colocou ao meu coração é desenterrando sonhos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, quer falar ao nosso coração sobre a volta a sonhar. É muito estranho, particularmente para mim, falar sobre esse tema, visto que eu acho que 98% das mensagens que eu trago são sobre arrependimento, a justiça, a graça de Deus. Mas hoje o Espírito Santo me encurralou para trazer sobre essa questão do despertar novamente, do desenterrar os sonhos novamente. Porque nós estamos caminhando em graça, rumo à nossa salvação, rumo, claro, à santificação, rumo à vida eterna com Jesus. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, tem algumas coisas, algumas posições de filhos de Deus que nós precisamos tomar. Algumas posições que nós nos esquecemos muitas vezes, e uma delas é essa questão de sonhar. Teve um homem, provavelmente você já ouviu falar dele, o nome dele é Martin Luther King Jr. E foi um homem dono de um dos discursos mais famosos em todo o mundo, chamado Eu Tenho um Sonho. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Depois pesquise um pouco da história desse homem, porque ele conseguiu ali trazer algo sobre o racismo, sem resistência violenta nos Estados Unidos, acabar com essa questão da diferenciação entre a pele preta, e foi um homem que era pastor batista. E ele tem um discurso, e o discurso dele, você pode acompanhar comigo aqui no telão, diz o seguinte: eu tenho um sonho, que os meus 4 filhos viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Eu tenho um sonho, que um dia todos os vales serão elevados, montanhas niveladas, os lugares acidentados se tornarão planícies e os tortuosos retos, e a glória do Senhor será revelada e os seres a verão conjuntamente. Esse era um homem que ele tinha um sonho. Antes dele concretizar um grande feito reconhecido por milhares de pessoas que sequer são cristãs, ele precisou sonhar isso. E o nosso defeito muitas vezes como cristãos é que nós, ao passar do tempo, nós paramos de sonhar. Sabe, você e eu, quando crianças, nós sonhávamos muito. E talvez pare para pensar por 5 segundos. Talvez algo que você tenha hoje, algo que você conquistou hoje na idade adulta, na terceira idade, talvez, nós não temos ninguém aqui da terceira idade, a não ser o pastor Wagner. Talvez você conquistou algo hoje, que você sonhou quando criança. Talvez na sua adolescência você sonhou em ser um pai, e hoje Deus te deu um filho. Talvez na sua adolescência você olhava, via as pessoas passando de carro, de moto, e você sonhava em ter uma moto, um carro. E hoje Deus te concedeu isso. Quantos aqui têm sonhos cumpridos da sua adolescência, da sua juventude? Deus, Ele cumpre os nossos sonhos quando nós estamos, claro, de acordo com a palavra de Deus. Acaba o culto de jovens aqui, irmãos, no sábado. Os jovens vão tudo ali para a porta. E aí passa uma moto. Às vezes nós, mulheres, nem sabemos direito que moto que é, mas aí os meninos já olham e falam: meu Deus, é essa. Passa 5 segundos, outra moto. Não, é essa. Porque os adolescentes, os jovens, eles têm muita facilidade em sonhar. Mas acaba que vai transicionando uma fase ali para os seus 30, 40 anos, em que nós, como cristãos, paramos de colocar as nossas petições, os nossos sonhos diante de Deus. E tudo começa a ficar, tá tudo bom. Tá tudo certo o jeito que tá. Quando, na verdade, Deus tem infinitamente mais do que nós pedimos. Tudo que você tem hoje, Deus tem infinitamente mais. E como um pai que Deus é para nós, você como filho, você pode pedir a Deus. Você pode sonhar a Deus. Deixe com que as suas súplicas, as suas orações sejam conhecidas diante de Deus. Há quanto tempo, muitas vezes, nós não oramos colocando diante de Deus um sonho?
Às vezes para nós parece ser algo bobo, irmãos, mas Deus realiza sonhos em detalhes. Eu vejo tantas pessoas realizando sonho. Irmão, quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser caixa de supermercado. Eu olhava aquilo e falava, gente, mas não é possível que tem gente querendo ser médico, advogado, que profissão maravilhosa. E quando eu passava, eu ia no supermercado com a minha mãe, e eu ficava olhando, e quando ela trazia aquele laser para bipar o código de barras, meu irmão falava, isso daqui é mistério de Deus, é tecnologia avançada. E eu, quando chegava na escola, e geralmente eles se perguntam muito para crianças, né, o que você quer ser quando crescer? E as crianças falavam de tudo, desde astronauta, até médicos e tudo mais, e eu sempre trazia caixa de supermercado. E Deus realizou o meu sonho. Eu fui caixa de uma loja de comércio durante 1 ano, e eu descobri que nem todos os sonhos que a gente sonha são da forma como a gente queria, mas Deus não deixa de realizá-los. Sabe, eu creio que aquele tempo que eu estive ali, eu lembro que, enquanto eu estava trabalhando, no final de ano, eu lembrava, falava, gente, por que eu orei quando criança pedindo isso? Sabe, tinha tanta coisa, mas aí logo depois eu falei, não, Deus, eu sonho em ser advogada, por favor, Pai, me tira daqui. Mas brincadeiras à parte, irmãos, sabe, muitas coisas Deus realizou hoje, porque quando você era jovem, você clamava a Deus, você pedia, você sonhava. E aí existe um certo tempo em que parece que a vida paralisa. Eu gosto muito de conversar com gente mais velha, que já está com seus 70, 80 anos, e muitas dessas pessoas, inclusive um vizinho meu, enquanto eu conversava essa manhã com ele, que ele já tem ali pelos 80 anos, ele falou, minha filha, hoje em dia eu não quero mais nada. Eu só não quero morrer, não quero ficar doente, mas eu não quero mais nada. Depois que eu tive meus filhos, é para eles realizarem. Só que eu entendo que enquanto a gente respirar, tem coisa de Deus para a gente viver. A nossa vida não pode paralisar, porque nós temos um Pai. Nós temos um Deus que a Bíblia chama ele de galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que é galardoador? Um presenteador. Aqueles que buscam a Deus recebem esse atributo, essa característica de Deus, presentes de Deus, tem presente de Deus para você. Isso é tão lindo, irmãos, que eu olho para hoje, para os dias de hoje, vejo que Deus, especificamente hoje, trouxe você aqui, trouxe você para ouvir essa mensagem no YouTube, porque Deus quer restaurar essa área da sua vida em nome de Jesus Cristo, a área de sonhar. E a primeira coisa, o primeiro tópico sobre sonhos que Deus falou comigo é que sonhar é um presente de Deus. Você pode repetir isso? Sonhar é um presente de Deus. Deus criou o ser humano exclusivamente com a capacidade de pensar, com a racionalidade. Os animais, eles são irracionais. Quem aqui é mãe e pai de pet? Tem cachorrinho? 3 cachorrinhos, gato, peixe. Os peixes estão acabando aí no mercado, que as pessoas não estão gostando mais de peixe. Mas eu sempre amei. Quando você tem um animal, você percebe a irracionalidade dele. Para o animal está suficiente você colocar a ração e a água. Para o animal está suficiente você chegar a fazer um carinho nele, para ele ganha o dia. O animal não pensa, nossa, como eu queria uma caminha melhor. Talvez, pela noção mesmo, nós devemos dar uma caminha melhor, que tem uns cachorrinhos que dormem nos paninhos, tadinho. Mas o animal, ele não pensa, nossa, eu queria muito que tal fulano fosse meu dono, porque aqui eu não estou gostando muito da carne. A carne está salgada, a carne está ruim, a carne está crua. O animal, ele é irracional, mas exclusivamente o ser humano, a mim, a você, a essa pessoa que está do seu lado, foi dada a capacidade de pensamento. Isso foi à toa? De forma alguma. Deus te deu isso, Deus me deu uma mente, te deu uma mente para que nós possamos pensar, para que nós possamos, como Filipenses diz, colocar tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama na nossa mente, trazer sobre a nossa vida bons pensamentos a respeito do nosso futuro. Como Jeremias 29 diz, que Deus tem planos bons para nós, pensamentos de paz e de esperança para nos dar um futuro.
Deus pensa isso sobre nós, mas muitas vezes nós mesmos não temos esse tipo de pensamento. Nós achamos que já acabou, que se limitou, que nós não merecemos. Sabe, eu creio que existe uma linha muito tênue entre cristãos que tratam a Deus como Papai Noel e só pedem, e cristãos que entram em uma linha e uma crise de merecimento, que realmente nós não merecemos, mas entram tão fundo nisso que não pedem nada. Porque acham que realmente não merecem, então não devem pedir. A gente não merece, mas o próprio Deus disse que nós podemos pedir. Isso é graça, isso é presente de Deus. Foi te dado esse presente. Sabe, eu olho para a palavra de Deus e vejo que todas as vezes que Jesus, ele iria realizar um grande milagre, ele perguntava, o que você quer? Irmãos, imagine só. Alguém cego chega perto de Jesus. Jesus está vendo que a pessoa está cega. Ele olha para a pessoa, era muito fácil, não era? Ele virar e falar assim, seja curada. É óbvio que ele vai querer a cura dos olhos. Mas Jesus sempre perguntava, o que você quer? Porque o nosso Deus, ele é um Deus relacional. O nosso Deus não é um ditador. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus deu o seu próprio Filho para que o véu fosse rasgado e nós tivéssemos relacionamento com Ele. Então, o nosso Deus, por isso que Ele sempre diz, me fala o que você quer, me fala o que precisa. Se um filho pede para um pai terreno pão, e esse pai terreno não lhe dá pedra, como diz a palavra em Mateus, quanto mais o seu Pai Celestial. Irmãos, e aí eu entro para o segundo ponto com vocês, que você não é um sobrevivente nessa terra. Mais uma vez você pode dizer isso, eu não sou um sobrevivente. Olha essa palavra que linda em Deuteronômio. Passa aqui para a gente, por favor, olha isso, Deuteronômio 28:12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Nós não somos um sobrevivente, Deus nos chamou para abençoar pessoas através daquilo que Ele vai derramar sobre a nossa vida. Você pode dizer amém? Eu quero ser um abençoador. Irmãos, a palavra está dizendo, ao invés de você tomar emprestado como alguém que precisa para sobreviver, é você que vai emprestar, é você que vai abençoar. Ele diz que abrirá o céu para derramar chuva sobre a terra, um bom tesouro será aberto. Mas nós precisamos pedir, nós precisamos ter a mente de quem recebe, uma mente de fé em Deus para receber isso. Nós temos que, às vezes nós olhamos para Deus e vemos que Ele tem bons planos, que Ele tem um tesouro para ser aberto para nós, a gente vê isso e nós nos limitamos a pensar que é muito pouco, a pensar que são coisinhas poucas, a pensar como uma criança muitas vezes, que o máximo que eu posso chegar até Deus é como eu pensava como criança, o máximo profissionalmente é isso que eu posso chegar, o máximo familiarmente é isso que eu posso chegar. E aí eu caminho para o final com você, para o terceiro ponto, não ressignifique, não diminua os seus sonhos. Você já viu aquela frase, não mostre para o teu Deus o tamanho do seu problema, mas mostre para o problema o tamanho do seu Deus. Me permita ressignificar isso, agora falando de sonhos. Não mostre para Deus, Deus é muito pequenininho. Deus, toma aqui, Deus, eu só quero um carrinho que ande, tá bom. Deus, eu quero casar, mas eu quero ter no dente, tá bom, pai. O resto não precisa não. Sabe, irmãos? Muita gente pensa dessa forma, vai mostrando para Deus umas coisinhas pequenas. Sabe, uma vez eu ouvi um irmão falando que ele precisava de um carro para vir à igreja. E essa expressão me marcou muito, já faz muito tempo, mas ele usou a expressão, Deus pode me dar até um da lata velha, eu conseguindo ir para a igreja. E hoje eu me lembrei dessa expressão e eu falei, como que a gente oferece para Deus? A gente está olhando para Deus e falando, Pai, o Senhor pode só isso daqui.
Deus, o Senhor pode só me dar isso daqui. Mas, na verdade, quando nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus, como diz em Lucas 1, que nada é impossível para Deus, nós começamos a sonhar alto. Nós começamos a mostrar, na verdade, para os nossos sonhos, o tamanho do nosso Deus. Nós começamos a olhar e falar assim, não é impossível para Deus a minha casa própria, aos meus 50 anos de idade. Não é impossível para Deus eu conquistar algo financeiramente sendo tão jovem. Nada é impossível para Deus. Muitas mulheres desistiram muitas vezes de ter filhos por causa de algum problema de infertilidade. Nada é impossível para Deus. Muitos homens desistiram de abrir suas empresas por tantos fracassos. Nada é impossível para Deus. Simplesmente nada é impossível para Deus. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Tem uma frase muito forte que eu ouvi uma vez, que disse assim: filhos que não foram gerados estão esperando por vocês, pais. Empresas que não foram abertas estão esperando por vocês, empresários. Esposos e esposas que não foram encontrados estão esperando pelos seus casamentos. Peçam ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. E mais, eu gosto muito de uma frase, de uma expressão popular que diz: atire na lua, porque se cair, vai cair nas estrelas. Ou seja, sonhe alto, porque ainda se não for realizada a totalidade dos seus sonhos, ainda vai continuar sendo alto. Nunca sonhe por baixo, jogue para Deus, jogue para o alto, pense grande, porque o nosso Deus é um Deus que realiza coisas grandes. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que cura dor de cabeça e cura câncer. O nosso Deus é o Deus que dá desde o pouco até o muito. O nosso Deus é o Deus de detalhes. Quantos irmãos aqui não têm testemunhos que Deus deu detalhes? Pessoas que têm testemunho de casamentos aqui, irmãos, que Deus dava até a decoração da cor que a pessoa sonhava. Que Deus se preocupava com tantos detalhes. A palavra diz: olhem para os lírios do campo. Olhe para as flores. Se Deus as veste com essa beleza, quanto mais a nós, filhos. Deus tem muito para mim, Deus tem muito para você, em nome de Jesus Cristo. Sabe, nós precisamos sonhar, nós vamos fazer diferença, e eu queria pontuar só mais alguma coisa relacionada ao nosso sonho, não só como pessoa, não só profissional, familiar, mas nosso sonho como cidadão, o nosso sonho como cristão. Irmãos, Deus está nos levantando para sonhar, primeiro, como cidadão. Talvez você não inclua o Brasil, a cidade de Franca, nas suas orações. Talvez você, até mesmo jovem, a primeira oportunidade quer fugir da cidade de Franca, quer fugir do Brasil. Acha que o país já não tem mais jeito, acha que o país já foi entregue. Muitos cristãos, depois da última eleição, entregaram mesmo, falaram: agora deixa detonar tudo. E Deus está nos chamando a sonhar como cidadãos de novo, com um país totalmente lavado pelo sangue de Jesus, com um país totalmente restaurado pelo sangue de Jesus. Irmão, sonhe com uma cidade, a cidade de Franca, uma cidade que não vai ter esse estigma mais da malícia, da religião. E quando eu falo sobre religião, você sabe as bases que a cidade de Franca tem. Um povo que sonha com uma cidade em que Jesus é aquele que tem um nome mais alto. Um povo que sonha com uma cidade, irmãos, que vão ter mais igrejas do que bares. Sabe, vamos voltar também a sonhar como cristãos. Irmãos, você sonha hoje como um cristão? Sonha hoje com um avivamento no Brasil? Sonha hoje com a idolatria sendo quebrada no Brasil? Eu vou diminuir ainda o tamanho. Você sonha com a idolatria sendo quebrada dentro da sua família? Você sonha com a sua família rendida aos pés de Jesus? Isso vem à sua mente, às suas orações, a sua família se batizando, a sua família se convertendo, um sonho de cristão. As pessoas lendo mais a Bíblia, ultimamente Deus tem me levado a sonhar com jovens especificamente, apaixonados pela Bíblia.
Irmãos, onde eu passo, isso fica perturbando de uma maneira boa a minha mente. Eu vejo jovens no celular e eu começo a imaginar fulano com a Bíblia. Eu olho, passo aqui na avenida muitas vezes para trabalhar. Vejo jovens muitas vezes sentados nos bares, nas esquinas. Eu falo, imagina esses jovens com as Bíblias abertas em cima das mesas, se alimentando da Bíblia. Isso é sonhar como cristão. Nós temos um papel extra família, um papel extra igreja local, um papel extra profissional. Nós temos um papel como cristão na sociedade. Um papel de orar por uma cidade, um povo, uma sociedade aos pés de Jesus. Se isso não te incomoda, peça para que o Espírito Santo coloque um incômodo em você. Todas as vezes que você vê alguém se rendendo, aquilo que não é Cristo, que isso gere um incômodo em você, para que você sonhe com pessoas saindo do inferno e sendo transportadas para o reino de luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido a ficar de pé nessa noite para nós orarmos. Nós declaramos que os ouvidos serão abertos, pessoas voltarão com entusiasmo a adorar o Senhor. Nós declaramos, Deus, em nome de Jesus, a glória do Senhor sendo revelada na casa, aqui na igreja, na vida de cada um dos nossos irmãos. Nós declaramos pessoas sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós não veremos mais decisões erradas sendo tomadas, porque o Teu Espírito irá testificar conosco aquilo que nós somos, quem nós somos, filhos de Deus, pessoas, Pai, que foram escolhidas por um alto preço, um preço de sangue, em nome de Jesus Cristo.